E aí pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre força elástica, então sem perder muito tempo, vamos começar. Me acompanhe aí na telinha, ok? Então vamos lá pessoal. Deformações em sistemas elásticos. Para começar pessoal, considere uma mola vertical presa em uma de suas extremidades superior, tá certo? Então a figurinha inicial é essa daí, tá certo? Eu tenho uma mola e a parte superior ela está fixa nesse ponto aí que eu estou chamando ponto A. E essa posição em que encontra-se a mola aí agora é a posição, vamos dizer assim, do estado natural dela, né? Ela não está deformada. A mola está no seu comprimento natural, sem deformação. É a primeira informação importante aí que eu quero mostrar a vocês, tá certo? Então eu tenho uma pergunta para fazer. O que acontecerá com a mola se aplicarmos uma força na sua extremidade inferior? Ou seja, se puxarmos essa mola na extremidade inferior, o que vai acontecer com a mola? Muito bem, a mola vai sofrer uma deformação, ok? Ela vai sofrer uma deformação e a deformação aí nós vamos representar por ΔX, ok? Beleza? Então acompanha aí, certo? Ao aplicar essa força aí na extremidade inferior, ela sofre uma deformação que eu vou representar aqui por ΔX. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilinho? Beleza? Então veja bem, aí eu tenho uma pergunta. O que acontecerá com essa mola se nós fizermos o seguinte, se nós abandonarmos a mola, se nós retirarmos essa força? A tendência da mola é o quê? É ser restituída à sua posição original, ou seja, é a mola voltar para o seu comprimento inicial. Se a mola voltar exatamente para o comprimento que ela tinha anteriormente à aplicação da força, nós dizemos que a mola sofreu uma deformação elástica, ok? E é essa deformação que nós vamos estudar aqui. Aquela deformação em que a mola, cessando a força, ela volta para o seu comprimento de origem, tá certo? Para o seu comprimento inicial. Então, veja aí a situação, tá aí a molinha, tá certo? Foi retirada a força e ela voltou a ter o mesmo comprimento que eu estou chamando comprimento inicial de x0, tá certo? Esse tipo de deformação, pessoal, é a deformação elástica. E o regime de deformação elástica foi estudado por um cientista inglês chamado Robert Hooke. E é nisso que a aula vai ficar concentrada na lei de Hooke, ou seja, os sistemas elásticos que se encontram em regimes de deformação elástica, certo? Então, vamos lá. Qual foi a conclusão de Hooke? A conclusão de Hooke foi essa daqui, que em regime elástico, a deformação sofrida por uma mola é diretamente proporcional à intensidade da força que a provoca. Você pode estar se perguntando, professor, eu não entendi ainda o que afirma a lei de Hooke, né? Então, vamos lá. Essa pode ser o que isso significa de fato. Para isso, pessoal, veja o que significa isso. Observe essa figurinha aí, tá certo? Eu tenho uma mola na posição A, que ela está no seu comprimento original. Aí apliquei uma força nela, provocando uma deformação ΔX, certo? O que significa a lei de Hooke? Se aplicarmos a mola o dobro dessa força, em vez de F, se aplicarmos a ela 2F. Então, se nós duplicarmos a força, o que é que vai acontecer com a deformação? A deformação também será duplicada, tá certo? E isso é o que afirma a lei de Hooke. Só repetindo o que afirma a lei de Hooke. Em regime elástico, a deformação sofrida por uma mola é diretamente proporcional à intensidade da força que a provoca. Ou seja, se a força, nesse caso aí dessa ilustração, se a força for F, e a deformação ΔX, se nós duplicarmos a força, passando a força a ser 2F, então a deformação passa a ser 2 vezes ΔX. E se a força fosse 3F, ou seja, triplicamos a força, o que é que ia acontecer com a deformação? A deformação seria também 3ΔX, tá certo? Beleza? Isso é o que afirma a lei de Hooke. Matematicamente, a expressão matemática da lei de Hooke é essa daqui, força é igual a K vezes ΔX, onde esse K nós chamamos de constante de proporcionalidade característica da mola. Vamos falar mais um pouco sobre
essa constante, sobre essa lei de Hooke, matematicamente falando. O F, que fique claro, é a intensidade da força deformadora. O K é a constante de proporcionalidade, também chamado de constante da mola, tá certo? E o ΔX é a deformação sofrida pela mola, o quanto ela foi alongada ou o quanto ela foi comprimida, tá certo? Isso é o que significa o ΔX. Falando um pouco mais sobre a constante K, ela é uma qualidade, pessoal, da mola. Significa o quê? Que essa constante, ela depende do material da mola. A mola é feita de quê? De borracha. A mola é feita de quê? De metal. Ou seja, a constante elástica depende do material de que é feita a mola, ou o sistema elástico que nós estejamos estudando. E depende também, pessoal, das dimensões, ou seja, o comprimento da mola, depende da espessura. Será que a mola é muito espessa ou muito fina, grossa ou fina? Então a constante elástica também depende dessas características aí, ok? Força elástica é igual a K vezes ΔX. Essa é a lei de Hooke. Professor, qual a unidade dessa constante elástica? A unidade da constante elástica, pessoal, é Newton por metro. Beleza? Isso no sistema internacional. Eu quero fazer aqui, pessoal, um gráfico com vocês da força em função da deformação, tá certo? Para isso, eu quero que você observe, se concentre nessa figurinha aí, onde tem uma mola que tem o seu comprimento inicial x0. Comprimento inicial, lembre-se, a mola ainda não está deformada, tá certo? Ela está no seu estado natural. E vamos dizer que a gente aplica uma força puxando a mola aí para a direita. O que é que vai acontecer com a mola? O comprimento dela vai aumentar, ela vai sofrer uma deformação, ok? Beleza? Aí veja bem, essa deformação, claro, quanto maior a intensidade da força, maior essa deformação. E eu estou considerando que essa mola aqui é uma mola que obedece a lei de Hooke, tá certo? Então veja, o comprimento final é maior do que o comprimento inicial. O que é a deformação? É o comprimento final, aí você tira o inicial. Ou seja, essa diferença daí nós chamamos de ΔX. Então quem é ΔX? É o comprimento final menos o comprimento inicial. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, baseado nessa ilustração, eu vou aqui, olha, admitindo que a mola obedeça a lei de Hooke, qual é a forma do gráfico da força em função da deformação. Então veja, pessoal, vamos produzir esse gráfico, construir esse gráfico. No eixo Y eu vou colocar o F de força e no eixo X a deformação, tá certo? Lembrando, pessoal, vocês que força elástica é igual a Kx. Isso aqui, o K é uma constante, então a força é direta, K ΔX. A força é diretamente proporcional à deformação. Ou em outras palavras, a deformação é diretamente proporcional a essa força aí, tá certo? Então, se você tem duas grandezas, força e ΔX, são grandezas diretamente proporcionais, qual é a forma do gráfico produzido por essas duas grandezas? Pessoal, duas grandezas diretamente proporcionais vai ter graficamente um gráfico. O gráfico é uma reta, tá certo? O gráfico produzido, originado de duas grandezas que variam diretamente proporcionais, é uma reta. Então acompanhe a figurinha, tá aqui F e ΔX, então você vai aumentando a força, vai aumentando a deformação, o gráfico, essas duas grandezas variam diretamente proporcionais, o gráfico produzido por ela é uma reta, beleza? Aí se você observar aqui, ó, existe uma inclinação da reta em relação ao eixo X. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, ó, tá certo? Esse ângulo aqui de θ. E vamos ver o que é que acontece se a gente calcular a tangente desse ângulo, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Veja bem que esse catetozinho aqui, ó, é exatamente o valor, o módulo de F. E esse cateto aqui, pessoal, é exatamente o ΔX. Então, se você fizer isso daqui, ó, se você calcular a tangente de θ, você vai ficar com o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E isso daqui, pessoal, é exatamente, desculpa, o cateto adjacente aqui é a
É ΔX. E isso daqui, pessoal, é força sobre ΔX, é exatamente a constante elástica. Ou seja, se você tiver um gráfico da força em função da deformação, pela inclinação aí, você calculando a tangente desse ângulo, a tangente do ângulo é exatamente a constante elástica. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho até aí? Beleza? Vamos seguindo aqui. Aí eu tenho uma observação. Pessoal, a lei de Hooke ela não é válida apenas para molas. Ela vale para qualquer sistema elástico que esteja aí, que tenha um comportamento similar e que obedeça aí o regime de deformações elásticas, tá certo? Ou seja, não precisa ser apenas uma bola. Poderia ser uma tira de borracha ou um elástico ou outro sistema elástico qualquer, tá certo? Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu apenas falei da parte teórica da força elástica, tá certo? Eu tenho outro vídeo aqui que está na descrição desse vídeo, tem um link desse outro vídeo que é de uma questão aportando aí conteúdo de força elástica. Se você quiser assistir esse vídeo, que está aqui na descrição desse vídeo agora, né? O vídeo só da questão está aqui na descrição desse vídeo. Vá lá na descrição, veja lá o link. Também vai aparecer o vídeo disponível aqui nessa tela final. Beleza, pessoal? Tudo bem até aí? E então agradeço a vocês por ficarem comigo aqui e se inscreva no meu canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Toda terça-feira às 20 horas eu vou disponibilizar aí vídeo novo. Se desejar, me siga aí nas redes sociais, meu Instagram @prof.evanildovicente. Obrigado e até a próxima.